Diante da falta de um representante legal da rede social X no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes bloqueou contas da empresa Starlink Holding, que também pertence ao Elon Musk. Na semana passada, Moraes considerou a existência de um grupo econômico de fato sob comando de Musk e, em 18 de agosto, mandou bloquear todos os valores financeiros deste grupo no Brasil para garantir o pagamento de multas aplicadas pela Justiça brasileira contra a Rede X. E a outra empresa do Elon Musk operando aqui no Brasil, além do X, sem representante legal, portanto contrariando a lei, é justamente a Starlink, que atua no Brasil na venda de serviços de internet por satélite, principalmente no norte do país. Em postagem no X, a Starlink chamou a decisão de Moraes contra o X de inconstitucional e alegou que pretende recorrer na justiça. Enfim, é assim que as coisas estão funcionando, é nesse pé que estão as coisas. Tem muita gente... Olha, no documento, o Alexandre de Moraes prevê uma multa diária de R$20 mil caso não seja oferecida a ele um representante legal, né? O X está dizendo que fechou o escritório no Brasil, dizendo que a responsável até então, Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição, teria sido ameaçada de multa e de prisão caso não cumprisse as ordens determinadas pelo Alexandre de Moraes. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população do Brasil. É isso então. Bom, e aí tem muita gente levando na brincadeira. É um negócio muito sério que está acontecendo, né? Porque a gente está falando de uma disputa pública, né? Primeiro, o bate-boca público não é entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk, partindo do Elon Musk contra o Alexandre de Moraes. Eu digo que não há bate-boca público porque não há volta, né? Mas a gente parte de uma intimação atípica e há controvérsia, inclusive, entre os advogados, se é possível ou não indiciar ou citar alguém usando rede social, como o Supremo Tribunal Federal fez. Esse é um ponto. Outro ponto é: o Twitter não pode continuar operando no Brasil sem um representante legal no Brasil. Isso não é o Alexandre de Moraes quem manda, é a lei quem determina que seja assim. Tanto é que todas as Big Techs têm representante legal aqui no Brasil. Por outro lado, também suspender a rede social, o funcionamento da rede social no Brasil, talvez não seja a melhor das saídas, né? Levando em conta tudo que vai resultar na suspensão, em período pré-eleitoral, a quantidade de fumaça que vão levantar, de poeira que vão levantar com essa discussão. Mas o fato é que nós temos alguém que não quer respeitar a legislação brasileira, um ministro que é questionado por abraçar muitos inquéritos que não terminam nunca e vão abrangindo cada vez mais fatos, cada vez mais pessoas, e o pessoal já se despedindo no Twitter lá, né? Dizendo, se acabar, valeu, tô em tal lugar, me procurem, etc e tal. E aí? Ô Rafa, eu até tô acessando aqui o portal do G1, né, e saiu uma matéria há pouco dizendo que essa intimação via rede social é inédita. E de acordo com a apuração do G1, o tribunal explica que a intimação na própria rede social, no X, o antigo Twitter, ocorreu porque a plataforma não tem uma representante legal no Brasil e que a advogada registrada no processo também foi intimada a apresentar as informações. Então, quando o Thiago colocou aqui a intimação, você vê que ali em cima, mas isso tem um blur ali, né, tem um efeito que vem do próprio tribunal para você não publicizar o nome dos advogados que estão trabalhando na causa. Então essa advogada do Twitter, do X, ela foi intimada, né? Só que, tá ali na parte de cima, tá vendo? Na parte superior ali, do documento, você não tem essa informação pública, é uma informação sigilosa. Então essa profissional, ela recebeu a intimação. Só que ela não pode ser considerada uma representante legal do X, do Twitter aqui no Brasil. Ela é uma advogada contratada pela empresa. Ela não fundou a empresa, ela não tá na empresa, né, não tem a cultura da companhia, ela não pode responder na pessoa física pelas ações do X. Ela é uma advogada contratada por um processo específico. Só pra gente dar um exemplo de uma outra companhia, essa brasileira, Rafa, que foi um assunto muito pautado por todos os veículos, e acredito que boa parte da nossa audiência vai entender o que eu estou falando. Americanas. Quando aconteceu o rombo bilionário de Americanas,
Os executivos da empresa responderam na pessoa física. Porque quando você é CEO, diretor financeiro, CEO, diretor-presidente, diretor financeiro, CFO, quando você tem um cargo em alto escalão numa empresa desse patamar, se acontece uma questão criminal e que isso prejudica uma cadeia de pessoas, uma cadeia de fornecedores, os representantes dessas companhias sabem que, por lei, eles podem responder na pessoa física. A partir do momento em que uma empresa gigante, como o X, o Twitter, não tem esse representante legal, a lei não permite que uma empresa como essa opere no Brasil. Então não é apenas uma empresa do Elon Musk, é qualquer empresa de qualquer segmento. Precisa ter um escritório aqui e um representante legal para você ter uma pessoa física para cobrar. E hoje, com o fechamento do escritório, o Twitter X não tem mais essa pessoa, né? E aí ocorreu essa intimação inédita via rede social feita pela Suprema Corte. Não sei se é a melhor das decisões, é claro que é uma decisão que trouxe muita mídia, a gente está aqui falando disso agora. Esse embate não é inédito também entre o Elon Musk e a legislação brasileira. Você falou muito bem, ele marca o Alexandre de Moraes, né? E o Alexandre de Moraes, de fato, ele não tem que responder, ele responde pelos autos, ele é juiz da Suprema Corte, e ele tem feito isso, inclusive aumentado, Rafa, os valores das multas, que começou lá na casa dos 20, passou para 50, e agora está girando aí já em R$200 mil por dia. Cada dia que a decisão não for cumprida, cerca de R$200 mil de multa, Rafa. Pois é. Bom, olha, eu estava lendo aqui 8h07 da noite, o prazo de 24 horas. Então, nós temos mais 1 hora e 5 minutos para usar o Twitter livremente. Né? Depois disso, a equipe técnica do Supremo Tribunal Federal vai fazer uma análise se houve indicação ou não de um responsável legal pelo X aqui no Brasil, se a página continua no ar, e aí vão informar ao ministro Alexandre de Moraes. Olha, o X, às 8h06, 1 minuto antes do fim do prazo, indicou um representante legal. É o Vinícius Custódio, né? Ou, você gostaria por uma boa grana, por que não, né, Vinícius? Que BO, hein? Ou não chegou, não há manifestação por parte da empresa e a página continua no ar. Aí nós vamos ter de aguardar qual vai ser a decisão que o Alexandre de Moraes vai tomar. Se ele de fato vai tomar a decisão de suspender o funcionamento da rede social aqui no Brasil até que, ou não, o X indique um representante legal por aqui. Mas é importante ressaltar que tentar sair um pouco dessa discussão que de fato ficou muito fulanizada aqui no Brasil, né? Alexandre de Moraes contra a direita, é censura, não é censura. Há uma tentativa dos estados de alguma forma encontrarem regras para o funcionamento dessas empresas. O dono do Telegram foi preso na França. Teve de pagar uma multa de 20, não é multa, qual é a expressão que a gente usa mesmo? Quando alguém tem uma fiança de R$20 milhões, equivalente a R$20 milhões, mas não pode deixar a França. Ele tem de comparecer 2 vezes por semana a uma delegacia na França para comprovar que não deixou o país. Isso gerou inclusive um trauma na relação né? Na relação diplomática entre Rússia e França, porque ele é russo. O Telegram é uma rede social que também é utilizada por esse mesmo segmento que hoje fala em censura aqui no Brasil, com as decisões do Alexandre de Moraes. O Telegram funciona a partir da Rússia e há na França uma investigação acusando o Telegram de abrigar, enfim, o que há de pior, de mais criminoso, de favorecer o crime com o seu sistema de troca de mensagens sem exigir qualquer espécie de identificação ou de responsabilização de quem utiliza o Telegram para o tráfico de drogas, para a distribuição de pornografia infantil, né? Ele foi preso na França. Né? Então há uma tentativa de um jeito aqui, de outro jeito lá, das autoridades de encontrarem alguma regra que, claro, combine o funcionamento dessas redes sociais, porque elas estão aí e jamais deixarão de funcionar e nem devem deixar de funcionar, porque elas prestam um excelente serviço à humanidade. Por outro lado,
elas também facilitam o cometimento de inúmeros crimes. Na França, a investigação, uma delas, é de que o Telegram está sendo utilizado para distribuir informação para o tráfico de drogas, está sendo utilizado para distribuição de material de pornografia infantil. E aqui no Brasil, dentre outras investigações, uma delas é a manutenção de perfis que atentam contra a democracia, que serviram, por exemplo, para regimentar a gente para os atentados do dia 8 de janeiro. Então, de alguma maneira, a gente vai vendo que essa não é uma questão. A União Europeia, por exemplo, também tem uma treta brava com o Elon Musk. Não é? É que ele adapta o discurso dele ao local. Né? Ele tem um discurso na Índia, ele tem um discurso em cada, por exemplo, na China, onde o Twitter não funciona, mas ele tem negócios com a Tesla, não é? Muitos então, negócios. Assim, ele vai adaptando o discurso dele ao local, né? Rafa, e aqui ele se sente confiante para ir às redes sociais e chamar um ministro da Suprema Corte disso tudo que ele chama aí, né? E aí eu queria até trazer o comentário da Tatiana Salles, que ela fala: o Elon Musk deveria se mudar para Marte, escreveu aqui no nosso chat, né? Lá não tem leis e nem juízes. E aí o que você falou é importante, porque isso que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então a gente tem um juiz determinando o representante legal, não é algo inédito para o Elon Musk nem para o Twitter. Isso já aconteceu também em outros países. E nos outros países, o Elon Musk colocou lá um representante legal da rede social da qual ele é dono. Então não é a primeira vez que ele passa por isso. Em outros lugares ele colocou um representante legal, como a lei exigia. Vamos ver a maneira em que ele vai atuar aqui no nosso país. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.